Paz seja com todos. Vou aqui fazer a continuação da história de Nicodemos. Vamos conhecer o final dessa história. Muito importantíssimo, pelo menos para mim, muito importante. E que o Espírito Santo ilumine nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos realmente compreender e pôr em prática em nossas vidas diárias. Que através dessa mensagem, nós possamos também ser transformados. Quando Nicodemos falou, como pode um homem nascer sendo velho? Ele falou com ironia. Como muitos outros, quando uma incisiva verdade lhe fere a consciência. Revelou o fato de que o homem natural não recebe as coisas que são espirituais, pois estas se discernem espiritualmente. Às vezes a gente fala da Bíblia, fala das verdades para as pessoas se irritam, elas não gostam, desfaz até, não acreditam. Então, precisamos entender que é porque são natural. Não recebe as coisas do Espírito. Então, é preciso nós ter cuidado como estamos recebendo as mensagens da Bíblia. Como estamos agindo. Mas o Salvador continuou a verdade, com mais firmeza. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus continuou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O coração, por natureza, é mau. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Nicodemos continuava perplexo, e Jesus empregou o vento, ilustrando o que queria dizer. Assim como o vento era invisível, assim era o Espírito Santo na vida de uma pessoa. O trabalho do Espírito Santo é transformar as pessoas, só que nós não vê. É como o vento, você sente o vento, mas você não vê. Então você sente que uma pessoa está sendo transformada, mas a pessoa não vê. É um trabalho sutil, um trabalho invisível. Enquanto Jesus falava, alguns raios da verdade penetraram no espírito do príncipe. Admirado, disse: como pode ser isto? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Suas palavras encerravam a lição de que, em lugar de sentir-se irritado com as positivas palavras da verdade, deveria ter de si mesmo opinião muito humilde, em vista de sua ignorância espiritual. Então Nicodemos aqui não sabia do que Jesus estava falando dessas coisas. Então ele tinha que ter opinião humilde para aprender e aceitar o que Jesus estava falando. Mas ele estava se irritando com a verdade. Os judeus que Jesus expulsou do templo pretendiam ser filho de Abraão, mas fugiram da presença do Salvador, porque não puderam suportar o que neles se manifestavam. Revelava assim não se achar, pela graça de Deus, habilitado a participar dos sagrados cultos do templo.
Era zeloso em manter uma aparência de piedade, mas negligenciava a santidade do coração. Ao passo que era zeloso, defensor da letra da lei, violava-lhe constantemente o espírito. Sua grande necessidade era aquela mesma necessidade que Cristo ensinava. Ensinava, explicando a renovação, um novo coração. Explicando a renovação, um novo nascimento moral, uma limpeza do pecado e renovação do conhecimento da santidade. Davi explicou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Por meio de Ezequiel, foram dada a promessa: vós darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Nicodemo leram essas passagens com o espírito obscurecido. Agora, porém, começava a compreender-lhe o significado. Muitas das vezes as pessoas leram a Bíblia, mas com o espírito obscurecido, sem entender o seu significado. O importante na Bíblia é o significado que ela fala. É o seu significado. Se você não souber o significado, a Bíblia fica sendo uma história. Uma história, praticamente, posso dizer, normal. Então, precisamos entender o significado da Bíblia, porque é o significado que vai mostrar para nós o que realmente precisamos. Vai mostrar para nós o nosso pecado, o que nós necessita. No conceito dos homens, a sua vida era justa. Foram justas e dignas de honra. Na presença de Cristo, sentia que seu coração era impuro e sua vida destituída de santidade. Atos 5:31. Nem sequer podemos arrepender sem o auxílio do Espírito Santo. Deus, com sua destra, elevou a príncipe o Salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Então, veja que nós não podemos se arrepender sem o auxílio do Espírito Santo. Então, nós precisamos compreender o que é necessário para que nós se arrependa. É o Espírito Santo. Então, é preciso que nós busque também o Espírito Santo, que nós ore por ele, que nós clame, que nós lembre, fale dele, para que nós possamos ter esse auxílio. Era necessário que recebesse nova vida de cima, antes de te ser possível apreciar as coisas celestiais. Então, antes de nós apreciar as coisas celestiais, é preciso nós ter uma vida de cima, que é o auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não concordamos com a verdade. Nós não aceitamos. Então, esse é o motivo da discórdia e do conflito entre o bem e o mal. Qual era a necessidade de Nicodemos? Era o batismo e ser guiado pelo Espírito Santo. Então, qual é a nossa necessidade? Você pode dizer, mas eu já sou batizado.
Mas, será que está sendo guiado pelo Espírito Santo? Vamos ter esse conhecimento. A Bíblia diz: conheceria a verdade e a verdade libertarás. Então nós precisamos ter o conhecimento do trabalho de Cristo, do trabalho do Espírito Santo e o trabalho de Deus. Precisamos ter o conhecimento para que nós possamos saber se estamos agindo correto, se nós estamos sendo guiados por o Espírito Santo. Nicodemo era cristão, mas era um homem natural. Precisava de um novo coração. Então veja que Nicodemo, ele era um homem natural, um homem carnal. Então, como nós estamos sendo natural, carnal, espiritual, precisamos nos conhecer para saber qual é a pessoa que somos. Milhares existem hoje em dia que necessitam da mesma verdade ensinada a Nicodemos. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para que possamos receber a vida de cima, para discernir o bem e o mal, para discernir o pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações. Que possamos ser guiados pelo Espírito Santo para que nós possamos compreender quais são as nossas necessidades e que realmente precisamos para se salvar. E que Deus nos abençoe e até mais.